E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre uma história do Quarteto Fantástico. Uma história do Quarteto Fantástico foi publicada nessa edição do Golias Esmeralda, ou seja, o Incrível Hulk número 5 de junho de 2004. Aqui nós temos o Incrível Hulk, o Quarteto Fantástico e também o Capitão Marvel. E o fato curioso aqui é que essa edição marca tanto a estreia do Capitão Marvel, como também a estreia do Quarteto Fantástico do Mark Waid, pois a história que eu quero conversar com vocês é justamente a primeira história do run do Mark Waid à frente do Quarteto Fantástico. E aqui nós temos uma história chamada Virado do Avesso. E nessa história nós vemos o Quarteto Fantástico passando por uma dificuldade, ou seja, a popularidade do Quarteto Fantástico está em baixa. Por quanto disso, os produtos licenciados e afins não estão vendendo como esperado, e isso tem trazido aí algumas preocupações. Consequentemente, o Reed Richards contrata uma determinada empresa para que essa empresa possa fazer com que essa situação, esse quadro mude e esses números melhorem. Para tanto, um jovem vai acompanhar o Quarteto Fantástico durante toda uma semana para que possa colher as devidas informações e ver a melhor ferramenta de marketing para divulgar o Quarteto Fantástico nas mais diversas mídias, inclusive nos quadrinhos. Sendo assim, chega numa altura da história, ali perto do fim, que o rapaz chega a uma conclusão que o Quarteto Fantástico não é um grupo de super-heróis. Antes, eles são uma equipe, uma família de desbravadores e que, por quanto disso que eles fazem, muitas vezes é necessário que eles salvem o mundo, mas é uma coisa que mais faz parte do que eles fazem do que realmente eles são, porque o que eles são esses desbravadores, né, do desconhecido, indo pelos mais diversos cantos e multiverso e por aí adiante. E diante dessa coisa toda, ele também chega a uma conclusão: se nós queremos que as pessoas gostem do Quarteto Fantástico, nós precisamos mostrar para eles que não se trata de uniformes, mas se trata de pessoas, se trata de famílias. E nisso a gente já vê uma pegada, né, do Mark Waid, enquanto escritor do quarteto, justamente propondo isso, né? Eu quero trabalhar essa questão da família, eu quero trabalhar essa questão dos relacionamentos e por aí adiante. Então a gente já vê um caminho proposto pelo Mark Waid aí. Mas é curioso que no final da história o Reed vai conversar com a Valéria, e ele fala assim para ela: eu quero te contar um segredo. Como a Valéria ainda é pequenininha, né, ela ainda não fala, ele fala: e para você eu posso falar e ser bastante sincero. É onde ele fala para ela que a razão dessa preocupação dele, desse interesse dele com a popularidade do Quarteto Fantástico, se dá por conta daquilo que ele fez, ou seja, é por causa dele e da arrogância dele que a vida deles mudaram, é por causa da arrogância dele e da presunção dele que eles vieram a passar por toda a situação que os transformou em super seres, e ele estava procurando tornar o Quarteto Fantástico sempre visível e sendo devidamente divulgado para que eles não se tornassem, ou seja, o Ben, o Johnny e também a Sue não se tornassem cobaias de laboratório, não se tornassem pessoas odiadas, não se tornassem pessoas que fossem tratadas como aberrações, mas sim como seres humanos. E dessa forma ele ia procurar fazer todo o possível com essas questões de divulgação e de deixar o quarteto em evidência para que eles fossem queridos e com isso amenizasse aquilo que ele causou para eles, porque afinal de contas, quem é que ia querer usar o nome de Senhor Fantástico se não fosse justamente também para fazer esse tipo de coisa? Então, era uma forma dele espiar a culpa dele, era uma forma dele aliviar a dor no coração dele, era uma forma dele lidar com a culpa que ele sentia e com isso encontrar perdão por quanto dele ser o culpado da vida deles ter se tornado o que se tornou e ter saído por completo daquilo que era para ser, digamos assim, uma vida cotidiana, uma vida corriqueira, para se tornar então essa vida de aventuras, mas que no fundo ele sentia também que ele tinha estragado a vida deles. E aí me chamou a atenção essa fala do Senhor Fantástico, me chamou a atenção essa fala do Reed Richards. Por quê? Porque a gente muitas vezes pisa e pisa feio na bola. A gente muitas vezes
machuca as pessoas, né? A gente toma decisões, às vezes, que nem de perto deveriam ter sido tomadas, ou a gente reage a coisas de uma forma que nós nunca deveríamos ter também reagido àquilo ali, e, consequentemente, nós machucamos pessoas, nós magoamos pessoas, nós ferimos pessoas. E essas coisas, quando acontecem, elas precisam servir de lição. Servir de lição para que a gente não faça de novo. Servir de lição para que a gente procure caminhos para corrigir as coisas. Servir de lição para que a gente procure caminhos para que a nossa vida não fique numa constante repetição de coisas ruins causadas por nós, por quanto de coisas que nós fizemos e atingiu as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos bem, porque isso muitas vezes acontece. Então, como diz o ditado, né, água que foi derramada na terra não tem como pegar de volta. Ou outro ditado, né, não adianta chorar em cima do leite derramado. Por quê? Porque a situação aconteceu, aquilo que a gente fez e não devia ter feito a gente fez, a pessoa que a gente não queria machucar a gente machucou, e dependendo do que a gente fez, a gente pode ter até lascado com a vida dos outros, e a gente tem que caçar caminhos que atenuem aquilo que a gente fez, ou melhor dizendo, caminhos que nos direcionem de tal forma que a gente não cometa o mesmo erro, que a gente não torne a machucar a pessoa, que a gente procure crescer, se desenvolver e ser melhor do que a gente foi outrora, para que a gente não carregue no nosso coração o peso de uma hora ter, sei lá, gritado com alguém que a gente nunca deveria ter gritado, ofendido alguém que a gente nunca deveria ter ofendido, isso pesar no nosso coração até hoje. Então a gente precisa muitas vezes aprender com os nossos erros, aprender com os nossos vacilos, cuidar da nossa arrogância, porque no fundo a gente tem um nível de arrogância e às vezes esse nível de arrogância é acentuado demais. A gente às vezes é muito ególatra, né? A gente coloca a gente demais no centro e a gente dá uma importância para a gente tão grande que às vezes a gente trata mal o outro, diminui a importância do outro, e essas coisas não podem acontecer. Então, dentro dos nossos vacilos, dentro dos nossos erros, que são coisas que nós não podemos mudar porque a gente já fez, a gente tem que aprender para a gente não fazer de novo, para a gente não errar de novo, para a gente não ferir de novo, para a gente não pisar na bola de novo. Ou seja, tal qual o líder do Quarteto Fantástico, né, o Senhor Fantástico estava procurando, diante daquilo que, dessa forma toda, com a popularidade do Quarteto Fantástico, mantê-los em evidência para que eles fossem amados e queridos, e ele estava tentando com isso procurar um caminho melhor para poder viver e poder também lidar com aquilo que ele fez. A gente também tem que procurar muitas vezes um caminho melhor para que a gente também saiba lidar com as coisas que a gente fez, para que a gente saiba amadurecer com as coisas que a gente fez, para a gente não tornar errar de novo, porque a gente precisa acertar os caminhos. E lembre-se disso, fez, está feito, não tem como mudar aquilo que está feito, mas tem como viver melhor, porque, como se diz, né, a vida não dá marcha ré, então a vida sempre é para frente, e uma vez que a vida sempre é para frente, a gente tem que procurar construir ela melhor, para a gente não ferir pessoas que nos são importantes. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, e vamos conversar um pouquinho, né? Vamos partilhar um pouquinho das nossas experiências, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Antes de terminar o vídeo, eu quero fazer um pedido a você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Se vocês puderem comprar pelos links do canal, eu agradeço demais da conta, porque ajuda muito na manutenção do Eu Leio Gibi. E também quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.